Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, estudando bastante, aproveitando aí esse leve recesso que nós estamos tendo, não é mesmo? E a gente continua aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, dando uma olhadinha nessa questão climática, só que agora a gente fecha mais um pouquinho. A gente vai tratar de ver o quê? Um pouquinho a respeito dos chamados climas no Brasil. Quais são as características desse clima, o que trata de estar envolvendo as diferentes regiões. E quando a gente fala de Brasil, é sempre interessante a gente ter uma ideia na nossa cabeça. Tá? O que acaba acontecendo? Você sabe justamente que o Brasil é um dos maiores países do planeta em extensão territorial, correto? Então isso acaba gerando uma diversidade muito grande de elementos. Alguns preferem dizer que no Brasil existem diferentes Brasis, correto? Então o que nós acabamos sendo aí? Quando você vai estudar clima assim, relevo assim, hidrografia assim, toda a parte da geografia humana no Brasil é muito complicado. Mas só que por outro lado acaba acontecendo o quê? Também é muito importante. Que você sabe que desde o seu primeiro ano ou desde o seu primeiro dia de aula, a gente busca aí sempre ter uma coisa por trás da gente, que é o tal do vestibular. Certo? E você tem a certeza absoluta. Na maior parte das provas de vestibular do Brasil, geografia, sempre existem questões relativas à geografia do Brasil. Então essa a gente tem que bater, tem que entender e tem que pensar muito aí. Né? Então a primeira coisa que nós vamos tratar de ver, preste atenção você aqui, ó. Nós vamos tratar de ter os chamados fatores do clima. Então o que nós temos aí como os fatores do clima? Latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade e cobertura do solo, tá? Professor, mas lá na nossa primeira aula, a gente já viu esses chamados fatores do clima aí, sim? Então eu procurei mostrar para você como é que esses fatores do clima eles tratam de influenciar. Agora a gente vai fazer uma breve revisão disso, não de forma geral, mas alguns aspectos relacionados com o Brasil. Você vai ver que é muito legal isso aqui, ó. Primeiro que nós temos aí, como eu falei para você, a latitude. Como você bem sabe, a tal da latitude, ela é o quê? Essa distância a partir do Equador, né, tanto para o norte quanto para o sul. Como é que o nosso país anda de latitude, por assim dizer, não é mesmo? A linha do Equador vai cortar a região norte do Brasil. Só 6% do território brasileiro está ao norte do Equador. Então, se você pensar lá dessa linha do Equador até o sul do Rio Grande do Sul, você tem diferenças de latitudes que são muito grandes. E isso, como nós vamos ver mais para frente ainda, acaba gerando o quê? Acaba gerando justamente também diferenças climáticas, principalmente de temperatura. Então essa região amazônica, por exemplo, você não tem uma grande amplitude térmica, né? São temperaturas elevadas o ano inteiro. E a hora que você chega lá no Rio Grande do Sul? Regiões que o verão apresenta temperaturas elevadas, né? É um clima subtropical. Mas, por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Quando você vai tratar de associar latitude e altitude, é que você consegue perceber isso mais claramente, por conta de que lá na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, no inverno, a temperatura, que vai ter esses dois pontos extremos, é muito baixa, onde nós temos a presença de neve no Brasil. Tá? Lembrando sempre o seguinte, o quê? Que a altitude, tirando alguns casos muito específicos, ela não é um fator que influencia tanto no clima assim. Tudo bem? Por quê? Quando a gente estuda tal do relevo brasileiro, a gente sabe que nós não temos grandes cotas altimétricas. Então, raramente, como eu acabei de dar o exemplo, isso influencia a gente. Tudo bem? Tudo legal? Então, a mesma forma acaba acontecendo com o relevo aí. Né? O relevo, além de estar influenciando
essa questão das altitudes, quando nós formos dar uma olhadinha, principalmente nas massas de ar que influenciam o nosso território, o que nós vamos perceber? Algumas massas de ar, elas sofrem influência do relevo, principalmente da Serra do Mar. Nós vamos tratar de ver o quê? Nós vamos tratar de perceber que algumas massas de ar que têm origem nos oceanos, a hora que elas chegam no nosso território, elas aproveitam para dar uma desviadinha, né? É também essas formas de relevo que justificam, por exemplo, a presença do clima semiárido no sertão nordestino. Então aí acaba existindo o quê? Grande quantidade de influências. Tudo bem? Seguindo, continentalidade e maritimidade. Tá? A gente não consegue perceber assim essa força gigantesca desses dois elementos em território brasileiro. Mas, por outro lado, o que nós percebemos? É claro que as regiões que têm a maior umidade, pensa você assim, o litoral brasileiro, a região norte, que é a região amazônica, que é uma região muito úmida, ali vai funcionar mais a maritimidade, onde nós acabamos encontrando o quê? As médias térmicas são menores, né? Desculpe, usei o termo errado. Não são médias, são as amplitudes térmicas. A diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima não vai ser lá grande coisa. Correto? Já muitas vezes nós percebemos que uma região mais interiorana vai ter aí mais ação da maritimidade. Daí ao contrário do que acontece, desculpe, da continentalidade, ao contrário do que acontece com a maritimidade, agora eu acertei. O que nós acabamos sendo? Nós acabamos sendo que daí a tal da amplitude térmica ela é diferente. E existe a tal da cobertura do solo. Por exemplo, lá na nossa primeira aula, aula número 1, eu chamei a sua atenção para isso. Dependendo do tipo de cobertura do solo, isso também vai acabar apresentando uma influência muito grande. Mas naquele caso específico, eu tratei com você, e você deve lembrar disso, de um problema urbano chamado de ilha de calor. O centro das cidades apresentam temperaturas mais elevadas que suas periferias, resumidamente. Mas quando a gente fala em cobertura do solo, a gente não pode esquecer de uma coisa chamada de albedo. Dependendo da cor da superfície, ela reflete mais ou reflete menos. É aquela velha ideia, né? O carro preto e o carro branco no sol. Você vai lá, coloca a mão sobre eles, sempre nós vamos encontrar o quê? Que a cor mais escura ela retém mais. Então nós vamos encontrar aqui em território brasileiro, geralmente a gente percebe algumas mudanças nessa cobertura do solo. Mas também a gente não pode dizer que é um fator que vai ter uma influência muito gigantesca aí. Tudo legal? Então tá bom. Então esses aqui são os nossos fatores do clima. Eles são fatores muito importantes. Seguindo lá. Então eu quero agora que você dê uma olhada nessa telinha que eu trouxe aqui para você. Tá? Essa telinha que eu trouxe aqui para você, ela é uma telinha muito importante. E eu quero que você permaneça olhando nela aqui. Então o que você percebe aí? A presença das massas de ar no Brasil. Então, na primeira imagem aí, você tem a ação das massas de ar no inverno. E na segunda telinha você tem a ação das massas de ar no verão. Agora, o que nós vamos encontrar? Temos que entender o que são essas massas de ar, para depois a gente passar a entender cada uma delas e suas ações, né? As massas de ar, elas não são nada mais, nada menos que grandes bolsões de vento que se deslocam em escala planetária. Só que acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo justamente aí que essas massas de ar, elas carregam características das suas regiões de origem, quanto à temperatura e à umidade, certo? Geralmente funciona assim. Se as massas de ar têm origem nos continentes, geralmente não é uma regra, elas são secas. Se elas têm origem nos oceanos, elas são úmidas. Grande evaporação nos oceanos. Né? E por outro lado, quanto à temperatura, se elas são polares, mais ao sul nesse caso,
que vai acontecer com elas? Elas são massas de ar fria. Se acontecer ao contrário, ela ter a sua origem nas regiões dos trópicos ou próximo do Equador, são massas de ar quentes, né? Agora vamos aí, ó, voltando à nossa telinha. Quais são as principais massas de ar? Lá ao norte, próximo do Nordeste, tem MEA, tá? Então, massa equatorial atlântica. Ela traz uma umidade muito grande aqui e nós vamos perceber que ela acaba apresentando o quê? Durante o inverno ela tem uma ação um pouquinho menor. Já lá durante o verão, a massa equatorial atlântica ela aumenta a sua ação. Uma massa muito importante que nós encontramos é a massa equatorial continental, essa que aparece em verdinho aqui, ó, sobre a região amazônica. Então, se você for perceber nos dois mapinhas, o que nós acabamos tendo? Olha lá como muda a intensidade dela, né? Durante o inverno, ela tem uma ação muito pequena. Durante o verão, ela vai agir sobre uma parte muito significativa do território brasileiro, né? Então, essa é uma massa que ela acaba apresentando o quê? Ela acaba apresentando justamente aí essa ideia de uma massa continental, mas é úmida, responsável principalmente no verão por distribuir umidade pelo país inteiro. Daí nós temos aqui, ó, durante o inverno, lá na região sul, a massa polar atlântica. É ela que vai trazer, por exemplo, as quedas de temperaturas e as frentes frias, né? Quase inexistente a ação dela durante o verão. Daí você tem a tropical continental, que ela vem dessa região próxima aqui ao sul do país, né? Na região do Chaco, mas ela acaba sendo o quê? Ela acaba sendo uma massa continental seca. Ela traz estabilidade de tempo. Ao contrário da chamada massa tropical atlântica, que ela vai trazer muitas vezes umidade. E você perceba que durante o inverno ela vai agir com muito mais força em território brasileiro. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Seguindo aqui, ó, o que nós temos aí? Os elementos climáticos. Isso aqui é muito fácil de a gente perceber, certo? Então, o primeiro mapinha. Temperatura no Brasil. Olha como é que funciona. Quanto mais ao norte, você tem as temperaturas as mais elevadas temperaturas. Você vai chegando ao sul do Brasil, essas temperaturas caem significativamente, né? Não é a mesma coisa que vai acontecer com umidade, né? Você tem algumas regiões com maior umidade, como é o caso da região amazônica e da região sul do Brasil. E daí no restante existe uma variação da quantidade de umidade, sendo que o maior destaque que nós encontramos é essa região aqui, que nós sabemos muito bem que é qual região? A região do sertão nordestino. Que, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas, ela é uma região que acaba apresentando o quê? Baixa umidade. Então, o surgimento de um tipo climático aí, que é o semiárido. É o sertão nordestino, presença da vegetação, da caatinga e assim por diante, tá? Então, essas são, por assim dizer, algumas características que são características essenciais para nós entendermos essa questão climática no Brasil, tá? São características muito importantes. E mais uma vez eu venho chamando a sua atenção. Pega lá o seu livro. Uma vez que você tratou de terminar a unidade ou terminar um determinado assunto, vai lá, relê essa parte do livro. Grifa, resume. Para daí na sequência você fazer o quê? Como eu sempre faço com você, eu indico aí algumas atividades. Eu não indico todas as atividades do livro. Mas o ideal é que você, quando retornar, isso aqui esteja tudo bonitinho, tudo muito bem feitinho. Tá certo? Então vai lá, ouça o que o professor Rivaldo lhe diz para você ter sucesso nisso. Vamos lá dar uma olhadinha nas nossas questõezinhas de hoje, ficar uns exercícios para você aí. Mais uma vez você vai lá no Praticando da página 693 e página 694, que você vai estar fazendo os exercícios de 1 a 4. Faça mesmo.
Tudo bem? Tudo legal? Pode ter certeza que vai te ajudar muito. Então é isso. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Valeu!